Módulo 2, falaremos agora sobre normas gerais de circulação e conduta. Capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro. Quem abre normalmente o Código de Trânsito é para saber qual foi o valor da infração que ele cometeu, quantos pontos foram para a sua carteira, enfim. Ninguém vai lá atrás, no capítulo 3, para saber o que está escrito na Bíblia do Trânsito. Por que Bíblia do Trânsito? Porque se seguíssemos exatamente o que está lá nas normas gerais de circulação e conduta, à risca, olha, o número de acidentes seria bem reduzido e o estresse que há no trânsito também seria muito menor. Lá terão indicações de como nós temos que agir como pedestres, ciclistas e condutores de veículos automotores. Normas Gerais de Circulação e Conduta vai falar, por exemplo, no seu artigo 29, que existe uma preferência no trânsito. Sabe o que diz o artigo 29? Olha só a palavra que o Código de Trânsito utiliza. Condutores de veículos automotores de maior porte, isso quer dizer, pessoas que dirigem ônibus, caminhões, estes são responsáveis pela segurança de condutores de veículos automotores de menor porte. A gente vai descer então até lá os motociclistas. Esse grupo todo, ele é responsável pela segurança dos não motorizados. Isso quer dizer, todo esse grupo responsável pela segurança do ciclista. E todo esse povo é responsável pela segurança do pedestre. É isso que nós vemos no dia a dia? Infelizmente não. Na verdade, o que a gente vê na prática acontecer, pessoal, é que quem conduz um veículo maior acaba oprimindo quem tem um veículo menor. E esse embate, muitas vezes, gera situações de risco. Olha só, quem conduz um veículo maior, de maior porte, pode ter ali aquele outro condutor num ponto cego do seu veículo. Quem também está conduzindo um veículo menor tem que saber dessa problemática, que muitas vezes ele pode estar no ponto cego de quem está conduzindo esse veículo menor. Mas, mesmo assim, a grande preocupação quem tem que ter é o motorista, principalmente o profissional, que ele sabe dos cuidados que tem que ter. Ele tem que identificar que o seu veículo, em algum momento, vai estar expondo alguém ao risco, caso ele não consiga entender quais são os pontos que não são observados nos seus retrovisores. Veículos altos que muitas vezes eu não vou conseguir enxergar o pedestre passando à sua frente. E olhem só, nós temos no artigo 26 os usuários do trânsito. Os usuários do trânsito somos todos nós. Concordam? Pedestres também vão causar algum risco para o trânsito. Hoje em dia nós temos o advento do uso do telefone celular muito mais para do que chamadas, para mensagens instantâneas ele é utilizado. WhatsApp. E imagine a situação hipotética. Um pedestre que utiliza esse telefone celular e vai caminhando pelas ruas, utilizando o telefone celular muitas vezes com MP3, fone de ouvido, no último volume lá. Percepção auditiva do trânsito? Zero. Percepção visual? Bom, dentro daquela caixinha? Zero. E estação anal à deriva no trânsito, atravessando ruas, colocando condutores também em risco. Vejam que, mesmo eu sendo pedestre, posso me envolver em um acidente fatal ou envolver alguém num acidente fatal. Imagine só, alguém deslocando pela rua em um determinado local, onde haja grande trânsito, fluxo de veículos, caminhando em velocidade de deslocamento, utilizando o telefone como MP3, mandando mensagem no WhatsApp, e no sentido contrário, exatamente, alguém que está mais próximo ao meio-fio. Vou imaginar uma pessoa idosa, onde é agravante o problema. E essa pessoa vem caminhando, essa pessoa idosa, que já tem uma dificuldade de equilibrar-se, que muitas vezes está utilizando algum tipo de substância psicoativa, algum medicamento, e ela vem caminhando próximo à via, próximo ao meio-fio. E essa pessoa, sem ter noção nenhuma de espaço, de onde está andando, acaba colidindo, batendo nessa idosa. E essa idosa cai para no meio da via exatamente no momento que um veículo vem passando e ela é atropelada. Talvez essa pessoa que estava usando o celular nem perceba o que fez, continue a sua jornada,
mas se envolveu num acidente, causou a fatalidade de alguém que estava também como pedestre caminhando pela via. Fato é que existe o artigo 27 que vai falar sobre o veículo. Cuidados que nós temos que ter no momento de utilizar um veículo automotor. A gente tem que pensar que muitas vezes eu pego um veículo de frota onde outro colega utilizou. Um colega que tem estrutura corporal totalmente diferente da minha. E eu vou sentar naquele veículo e ele está adequado à minha altura, à minha estatura, de visibilidade nos espelhos retrovisores, porque é um veículo que foi utilizado por outra pessoa. E como está a condição desse veículo? Existe algumas letras que ligam-se a palavras que formam o CALOP. O CALOP nos ensina a facilitar a visibilização desses componentes do veículo. Isso tem que estar ok para a gente poder transitar com segurança. Por exemplo, começamos pela letra C, que fala sobre combustível. É meio claro, né? Eu tenho que verificar se aquele veículo tem combustível suficiente para eu chegar ao meu destino. Imaginem só se eu vou fazer uma viagem longa e vou atravessar locais que são ermos, onde talvez eu não tenha nem mesmo sinal de celular, e fico sem combustível naquele local. Olha o risco que eu corro. Algumas vezes as pessoas pensam, nossa, meu veículo ele é muito econômico. Há 2 semanas eu não coloco nada de gasolina e ele não desce o ponteiro do cheio. Bom, provavelmente esse dispositivo indicador de combustível está com problema. Muitos condutores são autuados nas cidades devido à pane seca. No CALOP, água. Não somente o sistema de arrefecimento tem que estar com seu nível alto, tem que estar com água. Mas também, se vocês notarem, existem dispositivos ali no capô que injetam água diretamente para o para-brisa do veículo. Essencial esse depósito estar com água dentro. Por quê? Bom, vamos imaginar uma situação conduzindo o veículo, logo depois de uma chuva que tenha tido, poças de lama se formam aí pela rua e um condutor vem com seu veículo no sentido contrário a mim e joga aquela lama em cima do meu para-brisa. Qual é o movimento que eu faço inicial? Quase que instantâneo, eu vou ligar o limpador de para-brisa. E bom, toda aquela lama vai ser espalhada para cima do meu para-brisa e eu vou ter visibilidade zero. Segundo momento, injeção de água para limpar aquela lama e eu não tenho ao meu dispor aquela água. Sem visibilidade, já tenho ali um fator de risco. Vamos entrar na letra L, que vai falar sobre luzes. Lembra que a gente conversou lá no módulo 1? Trânsito é comunicação. Essencial é poder comunicar as minhas ações no trânsito. E se eu não tiver os meus piscas indicando as minhas direções, bom, posso me envolver num acidente, luz de freio, luz de ré. E à noite, então, onde eu preciso do sistema de iluminação para fazer esses meus deslocamentos de forma mais segura e ser visível no trânsito. Motocicletas, por exemplo, tem que ter a sua luz sempre ligada, mesmo de dia, para chamar a atenção no trânsito, por serem veículos que conduzem ali rapidamente, muitas vezes entre os veículos. E olha, antes de mais nada, fique claro, não é proibido ao condutor de motocicleta passar entre os corredores dos veículos que estão nas vias. Porém, esse tipo de manobra deve ser feito de forma segura, em velocidade compatível à segurança na via. Muitas vezes, fazendo esse movimento, pedestres vão atravessar em frente a esses veículos e o condutor de motocicleta não vai vê-los. Então tem que ter uma velocidade reduzida e atenção redobrada. Fica a dica também para o pedestre na hora de fazer a travessia, que muitas vezes presta atenção no sinal verde, mas esquece que entre o corredor dos veículos, mesmo que eles parem, uma bicicleta, um ciclista, enfim, pode vir entre esses corredores alguém andando de skate, patinete, mesmo motociclistas, que passarão talvez no sinal vermelho e haja um atropelamento aí. O O de óleo. Não somente o óleo de cárter, que é claro, a gente tem que ter o cuidado de fazer essa manutenção no veículo, verificar o tempo de troca, mas também outros fluidos que existem lá no nosso veículo, como por exemplo, fluido de freio, fluido para a direção hidráulica. Se eu não tiver a percepção da falta desses fluidos aí, no momento que eu precise que esse sistema entre em funcionamento de forma correta, eu não vou tê-lo ao meu dispor. Depois vamos para o P, para os pneus.
Pneus que eles têm que estar com a calibragem correta. Inflado de mais, inflado de menos, não somente o risco eu vou ter, mas também o tempo de uso desse equipamento vai ser reduzido. E no caso de pneus mal inflados, ainda existe um agravante. No momento de uma curva fechada, eu perco a aderência do veículo devido a esse dispositivo, o pneu não está inflado da forma correta. E por fim, equipamentos obrigatórios, muitas vezes a gente pensa, é o que está lá dentro do nosso porta-mala, é o macaco, é a chave de roda, mas é mais do que isso. Saibam que para-choque, por exemplo, é um equipamento obrigatório, espelho retrovisor é um equipamento obrigatório. Existem vários equipamentos que são obrigatórios, mas vamos nos ater lá o que está no porta-mala do nosso veículo, que sim, chave de roda, macaco, step, o step também tem que estar com a calibragem correta. E também o triângulo. O triângulo, ele é um equipamento que é utilizado para que eu possa avisar quem está na via junto comigo que o meu veículo está imobilizado na via. De nada adianta eu colocar o triângulo dentro do veículo. A ideia do triângulo é que esteja uma distância segura do meu veículo para que os condutores, talvez desapercebidos, colidam talvez com o triângulo, mas não com o meu veículo, e muitas vezes eu posso estar ali, né, em torno do veículo e posso estar correndo uma situação de risco. Nas cidades eu tenho que identificar qual é o melhor local para colocar esse triângulo. Antes de uma curva, se o meu veículo está logo após uma curva, uma esquina. E também nas estradas eu tenho que ter o cuidado de colocar esse triângulo com uma grande distância do meu veículo, porque a velocidade nas estradas é muito maior. Bom, depois de falar sobre o veículo, vamos falar sobre o condutor. Tem que ter total atenção, o tempo inteiro, atento ao que vai acontecer ao seu redor. Para isso existem algumas letrinhas também que formam a palavra chapa. Chapa vai falar sobre o C inicialmente, conhecimento. Conhecimento da máquina que eu tenho que ter, e não somente da máquina, mas também do local onde eu estou transitando. Conduzir numa cidade pequena é totalmente diferente do conduzir numa cidade grande. Conduzir numa capital como Porto Alegre é totalmente diferente do que conduzir numa cidade como São Paulo. Cada local vai ter o seu trânsito, sua peculiaridade diferente. Como condutor e como pedestre também eu tenho que ter esse conhecimento. Se a cidade oferta algum tipo de dificuldade, de risco, onde normalmente eu caminho ou conduzo. H de habilidade. Habilidade eu tenho que ter para conduzir o veículo que eu estou ali disposto a usar no meu dia a dia. E quando eu tiro a minha carteira nacional de habilitação, quando eu passo pelo curso de formação de condutores, eu não tenho habilidade. Eu vou ter a habilitação. São duas coisas diferentes. Veja só, quem é categoria A, condutor de motocicleta, por exemplo, se eu fosse perguntar para vocês como foi retirada a carteira de vocês, de que forma vocês fizeram esse treinamento, provavelmente vocês vão me dizer que foi um curso inteiro indoor. Fizeram lá um circuito onde vocês reduziam, aceleravam, usavam um freio, mantinham um equilíbrio, passando por determinados obstáculos. Depois de todo esse treinamento, vocês fazem lá a prova, retiram a sua carteira A e tem a habilidade ou a habilitação? Somente a habilitação. A habilidade, pessoal, vem com o tempo, utilizando a máquina, conhecendo o trânsito. E vejam que há um agravante no caso da carteira A, porque eu faço normalmente todo esse treino, todo esse teste com motocicletas com baixa cilindrada, 125, 150 cilindradas, mas se eu tiver poder aquisitivo, eu posso atravessar a rua, entrar numa revenda e pegar uma motocicleta com 600, 750 cilindradas. É o mesmo dispositivo, é o mesmo veículo que eu estava utilizando ali no treinamento todo que eu fiz? Não, muito diferente. E o A, que é de atenção. Atenção o tempo inteiro, a gente já conversou um pouco sobre isso. Mas olha só, além da atenção, vai vir o P, que é de previsão. Nesse movimento de ação, eu tenho que prever que muitas coisas podem acontecer no trânsito. Ele é muito dinâmico. Eu, como condutor, por exemplo, tenho que perceber que se um pedestre caminha pela calçada, talvez ele vá pegar um ônibus que está chegando na ilha de embarque e desembarque. E ele vai fazer esse movimento de travessia somente pensando no que ele quer.
que é pegar o ônibus, e vai atravessar rapidamente na minha frente. Essa visão como condutor ampla do que pode vir a acontecer. Atrás de uma árvore, atrás de um poste, atrás de uma banca de revista, pode sim sair um cachorro, pode ser uma pessoa. Normalmente se diz, onde existe uma bola picando na via, o que vem atrás? Uma criança. Eu tenho que prever, por exemplo, como pedestre, que o condutor de veículo lá, mesmo o sinal estando aberto para mim, o bonequinho verde, e o sinal vermelho para o condutor, ele pode estar desatento. Eu tenho que perceber como ciclista, por exemplo, que quando um veículo vai estacionar lá à frente e ele estaciona, o que vai vir normalmente a acontecer? Uma porta normalmente vai se abrir. Mas normalmente no banco de trás, quem é passageiro não toma o cuidado de sair o que seria o correto, descer pelo lado da calçada. Muitas vezes abre a porta e já gera um acidente. E por fim, o último A do chapa, que é a ação. Eu prever o que vai acontecer e eu tenha na cabeça qual tipo de ação que eu vou tomar. Eu vou ter que reduzir, eu vou ter que frear, eu vou ter que desviar, fazer algum tipo de movimento ali para desviar daquele obstáculo.